O licantropo. Flávio abriu os olhos quando os primeiros raios de sol do dia começaram a queimar o seu rosto. Era verão e naquela região o sol já nasce com o dobro de potência do restante do ano. O calor trazia também as moscas varejeiras, que vinham do estábulo e de todo lugar, que rodeavam e zuniam e pousavam sobre o seu corpo cheio de sangue. Sangue que não era seu, sentado e fazendo movimentos para espantar as moscas. Ele sentiu o gosto metálico em sua boca, o gosto outrora suave de carne. Era agora um amargo e forte. Cuspiu e esfregou o antebraço sobre a boca e sentiu as lágrimas escorrendo. Era época de lua cheia, o que significava que a temporada de caça estava aberta. Uma pontada aguda espalhou-se pelo lado direito do seu dorso. Quando se levantou, Flávio deu um gemido. Intuitivamente, levou a mão sobre o local, que doía. As roupas estavam em farrapos, como de costume, e desta vez um talho que se espalhava desde baixo do peito direito até perder de vista nas costas. Caçadores, talvez. Flávio já não desfrutava da juventude de antes, e o tempo pune de forma igual para humanos e licantropos. A cabeça doía, e ele sabia o que viria em seguida. Entre espasmos e escuridão, as imagens da noite anterior apareciam em frações de segundos por trás dos seus olhos. A lua iluminava o parque e a figura lupina espreitava por entre as sombras. O faro aguçado levou-o até um casal que se aventurava pelo deserto. Tolos, não fossem virar comida, seriam assaltados, mas os níveis de feromônios estavam tão altos que talvez estivessem afetando o julgamento. Melhor assim, com a idade, perde-se o desejo pela adrenalina gerada pelas caçadas e prioriza-se a efetividade delas. Vence o menor esforço. O casal caminhava e o lobo seguia por entre as árvores. O silêncio tomava a noite. O lobo assumiu a posição para o bote e atirou-se sobre o casal. Garras cortando o vento, o ar cortando por entre os dentes na boca aberta. Olhos fixados nas presas e um impacto forte. Não pelo contato com as vítimas. Estas gritavam de susto e pavor e corriam. O lupino já estava de pé quando olhou ao redor, procurando que ou quem ou o que havia atingido. A sombra se projetava por trás dele e estendia-se até perder de vista. Com um salto ligeiro, virou-se para trás e afastando-se, encarando-o. "Odidrek", disse o lobo. "Pensei que nunca mais o veria por aqui. Não me recordo de ter concedido permissão para que você caçasse no meu território", respondeu o outro lobo. Odidrek, também amaldiçoado pela licantropia, era mais alto e largo que a forma lupina de Flávio. Seu território, se bem me lembro, é aquele cubo de gelo nos confins da Europa, que foi para onde eu te mandei da última vez. Já disse que tomei um certo gosto pela carne tropical, menos refinado, mas não menos suculento. Desculpe, mas preciso partir. Odidrek levantou a mão apontando o dedo em riste. Em definitivo, desta vez, considera-se avisado. Odidrek virou as costas para ir embora, mas o lobo sentiu o sangue ferver e atirou-se sobre o seu oponente. Os uivos, os rosnados, rasgaram a noite, assim como as garras e dentes dilaceraram a carne. A batalha continuou até que ambos os lupinos estivessem exaustos. Odidrek aproveitou um descuido do seu adversário e correu entre as árvores, sumindo de vista. Flávio caminhou por entre as árvores e o mato, fora das ruas principais, até chegar ao casebre que mantinha nos arredores da favela local. O único aposento continha um baú com um punhado de roupas que seriam usadas após cada transformação, acompanhado de uma caixa de papelão que servia de lixeira para as roupas em farrapos. Um criado mudo isolado na parede. Continha água, uma garrafa de Jack Daniels e um kit de primeiros socorros. A água foi consumida primeiro, seguida por metade do Jack. O restante foi despejado sobre a ferida antes da agulha e a linha fecharem
o souvenir dado pelo seu velho conhecido, assim como seus parentes distantes, os lobos. Eram territorialistas, mas disputas territoriais eram praticamente inexistentes. Por piada do destino, talvez Cody Black, imigrando da Noruega, tomou residência na região por conta da faculdade local, mas Flávio nascera e crescera ali. Jogou bola, soltou pipa, andou de bicicleta. Foi mordido por um lobisomem que estava de passagem. Namorou, casou e teve filhos. Aquele era o seu território. Sua urina estava espalhada pelo local, como prova. Mas Cody Black era europeu e talvez não reconhecesse o direito de propriedade de habitantes do terceiro mundo, ou talvez fosse um bully. Não importava, ele precisava sumir. Flávio se levantou e alcançou a maleta de ferramentas, que ficava debaixo do criado mudo. A próxima etapa da rotina era o reparo da jaula que mantinha para as noites de lua cheia, em uma frágil tentativa de impedir, ou ao menos retardar, a saída pela noite. Mesmo depois de todos estes anos, o sentimento de culpa pelas mortes inocentes ainda o incomodavam, mesmo que apenas por alguns dias. Mas aquele dia a jaula estava intacta, nenhuma barra retorcida, nenhum parafuso fora do lugar. Aquilo era um mau sinal. Significava que Flávio não estava na casa quando aconteceu a transformação, o que poderia ser um problema se a transformação aconteceu em um lugar com muitas pessoas em volta. Significa que o número de vítimas seria maior do que de costume. No caminho de casa, as únicas cenas que apareciam com clareza eram do encontro com Cody Black. Os momentos antes era uma página em branco. Ao chegar em casa, abriu a porta e foi recebido pelo hálito quente e úmido do verão, que realçava o cheiro metálico do sangue e carne. O sangue se espalhava pelas paredes cinza e o teto branco, em um estranho contraste. O coração batia acelerado e a respiração estava ofegante, porque Flávio conseguia ver as cenas que antes estavam em branco, as cenas da transformação. Não que a memória tivesse retomado, lembranças do passado, de assumir a forma lupina, eram raras, muito raras. Flávio ligou os pontos, preencheu as lacunas. Foi ali que ele virara lobo na noite anterior, no conforto de casa, o calor físico e metafórico, em contraste com o ódio e a fome. Amor e destruição, compartilhando os mesmos metros quadrados. A fragilidade e a inocência, sem defesa contra o terror incontrolável. O caos controlado e a escuridão. Os pulmões encolheram e o peito era pressionado por uma mão invisível. A ferida no torso ainda estava lá, mas não doía tanto quanto a culpa. Era um risco, ele sabia, e poderia acontecer a qualquer momento. Por isso o casebre em segredo e todo o cuidado para estar longe da família nas noites de lua cheia. Mas certas coisas não poderiam ser controladas, e para isso existia um plano B. No seu armário, escondia longe das mãos e dos olhos indesejáveis, a caixa de metal guardava um Colt 45 e uma única bala de prata, presente do lupino que o transformou. Vai chegar o dia, ele disse, em que a maldição vai se materializar. Flávio carregou a arma e mordeu o cano. Na época as palavras não faziam sentido, mas naquele momento ele entendeu o que era a maldição. Virar lobo nunca foi o problema. Ele fechou os olhos e decorou o restante das paredes com seus miolos. Do lado de fora, espiando pela janela, Cody Black ria. Sabia que Flávio era impulsivo e não ia pensar duas vezes se ao menos suspeitasse ter feito algo contra sua família. Eu disse que você ia embora de uma forma ou outra, pensou enquanto ia embora. Uma boa noite a todos e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.